Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Nós estudamos a origem e a evolução legislativa da Seguridade Social no Brasil. E agora nós vamos aprender a competência que restou ao INSS após toda essa evolução e, na sequência, as competências da Receita Federal do Brasil, também resultante dessa evolução, ok? São dois assuntos que costumam ser cobrados, ou pelo menos estar presente em editais, ainda que seja com uma baixa cobrança, mas é importante vocês saberem exatamente o que restou para o INSS e o que restou para a Receita Federal como consequência desta evolução legislativa da Seguridade Social no Brasil. Vem comigo para a tela, vamos começar. Muito bem. Olha só, vamos falar sobre competência do INSS. Competência do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Vamos falar sobre a competência, as atribuições que restaram ao INSS. Pois bem, vamos lá, o INSS, vocês sabem, ele é uma autarquia federal, prestadora de serviços previdenciários. Para quem? Para a sociedade brasileira, tá certo? Pois bem, o INSS, essa autarquia federal, ele reduziu sua atuação. Por que ele reduziu a sua atuação? Por que ele reduziu a sua atuação? Por uma razão simples. Nós aprendemos que desde 2005 as atribuições de arrecadar, fiscalizar, cobrar, que é de contribuições previdenciárias, que eram realizadas pela própria Previdência, pelo próprio INSS, saíram da competência do INSS e passaram para a competência da Secretaria da Receita Previdenciária. E em 2007, essas competências da Receita Previdenciária se fundiram com as competências da Receita Federal, dando origem à Receita Federal do Brasil. Portanto, o que restou para o INSS, vocês sabem, é a concessão de benefícios previdenciários, a gestão de benefícios previdenciários, entre outras. Vamos falar um pouquinho delas, olha só. Tá aqui. Passando então o INSS a quê? A conceder e a verificar aspectos ligados à concessão e também manutenção de benefícios previdenciários. Só que além dos benefícios previdenciários, o INSS ele é responsável pela gestão de um benefício assistencial. Ainda que o INSS não seja um órgão assistencial, ele é um órgão previdenciário, ele é um órgão da Previdência Social e não, do Ministério responsável por assistência social. Mas ainda assim, ele, INSS, ficou responsável pelas atribuições de concessão e gestão do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, o BPC da LOAS, o famoso BPC ou o famoso LOAS, que é aquele benefício assistencial para idosos e pessoas com deficiência, quando não possam prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família. Aprenderemos tudo isso em detalhes oportunamente, mas é importante que vocês saibam que esse benefício assistencial também é concedido pelo INSS. Então o INSS ele faz a gestão, a concessão dos benefícios previdenciários e de um benefício assistencial, que é o BPC LOAS. E vamos ver também que ele tem mais um benefício agora, que foi incluído recentemente, que é o auxílio inclusão, tá bom? Tudo isso para vocês, oportunamente, por hora. Eu quero apenas que vocês saibam que o INSS ele trata de benefício previdenciário, mas assumiu o benefício assistencial BPC LOAS, inclusive o auxílio inclusão, ele é um benefício também da Lei Orgânica da Assistência Social da LOAS, ok? Vamos seguir. Então tá aqui, além dos benefícios previdenciários, também vai fazer a gestão do benefício assistencial lá de prestação continuada, previsto na LOAS. Lembrando que o auxílio inclusão também está previsto lá na LOAS, ok? Muito bem, mas o INSS ele cuida do benefício de prestação continuada da assistência social, além dos benefícios previdenciários. Vamos seguir. Olha o que nós temos aqui na Lei 8.213 de 91, lá no artigo 125A, certo? Isso aqui não foi alterado pela reforma da Previdência. Vamos lá. Compete ao INSS. Então nós estamos falando de competência de quem? Do Instituto Nacional do Seguro Social. Compete ao INSS realizar
por meio dos seus próprios agentes, quando designados, todos os atos e todos os procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não tributárias impostas pela legislação previdenciária e a imposição da multa por seu eventual descumprimento. Lá no parágrafo 1º é dito: a empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS os documentos necessários à comprovação do vínculo empregatício, da prestação de serviços e de remuneração relativos ao trabalhador previamente identificado. O disposto nesse artigo não abrange as competências atribuídas em caráter privativo aos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil previstas na legislação. Ou seja, tirando aquelas competências que são privativas do auditor fiscal da Receita Federal, nada impede que os agentes do INSS também façam diligências, também façam a apuração de que realmente aquele segurado prestou aquele serviço naquelas condições. Tirando as atribuições do auditor, o INSS também pode fazer diligências para dar mais efetividade à concessão dos seus benefícios. Olha só. A lei é bem específica ao determinar que o servidor do INSS pode efetuar diligências. Diligências onde? Em empresas, mas não para fiscalizar a contribuição previdenciária, mas para verificar assuntos de interesse dos segurados da Previdência Social. Então veja, é claro que os agentes do INSS, os servidores do INSS, seja o técnico de seguro social, o analista de seguro social, eles não vão realizar diligências para verificar cumprimento de recolhimento de contribuição previdenciária, fato gerador. Isso é atribuição privativa do auditor fiscal da Receita. Eles vão verificar lá na empresa, tá aqui, efetuar diligências para verificar assuntos de interesse dos segurados da Previdência Social. Ok? Voltando lá para a tela. Além disso, o servidor do INSS, lembrando, não poderá extrapolar atividades que sejam privativas dos auditores fiscais da Receita, como vocês já sabem. Assim sendo, um funcionário do INSS, um servidor do INSS, devidamente designado, ele não pode fazer isso por livre e espontânea vontade, tá? Não pode o servidor do INSS bater na sua casa, na sua empresa e querer obter informações. Ele tem que ser designado formalmente para aquilo. Pois bem, ele poderá ir, por exemplo, a certa empresa com a finalidade de verificar, por exemplo, se o segurado previamente determinado está trabalhando lá ou já trabalhou na respectiva empresa, para comprovar seu tempo de contribuição, se necessário for, para comprovar o seu vínculo empregatício, se necessário for, e outras informações de interesse do INSS, se necessário for, para a concessão do benefício. Ou seja, o servidor do INSS designado, ele também tem atribuição, competência para fazer diligências nas empresas, para obter informações necessárias para que ele possa analisar e conceder o benefício previdenciário. Certo? Mais informação para vocês, olha só. Em resumo, podemos dizer que compete ao INSS a operacionalização do reconhecimento dos direitos dos segurados ao regime geral de previdência social. Ou seja, os direitos, os deveres do segurado é com a Receita. Pagar a contribuição, obrigação acessória, todas as obrigações são com a Receita. Os direitos dos segurados são com o INSS. O INSS é responsável, portanto, para operacionalizar o reconhecimento dos direitos dos segurados do regime geral de previdência social, incluindo, claro, os benefícios previdenciários, os serviços previdenciários, tudo que seja de interesse do segurado. Vamos seguir. Nos termos do artigo 5º da Lei 11.457 de 2007, além das demais competências, estabelecidas na legislação que lhe seja aplicável, cabe ao INSS, olha só, emitir certidão relativa a tempo de contribuição,
gerir o fundo do regime geral de previdência social e também calcular o montante das contribuições previdenciárias e emitir o correspondente documento de arrecadação com vistas ao quê? A atendimento conclusivo para concessão ou revisão de benefício. Veja, ele não vai lá fazer uma auditoria para cobrar contribuição previdenciária, não. Mas quando se constata ali que o contribuinte precisa, né, fazer algum acerto financeiro com a Previdência para que possa conceder o benefício, para poder, de forma conclusiva, conceder esse benefício, pode o próprio funcionário do INSS, né, diante dos fatos ali ao qual esteja analisando o processo, deparando na análise do processo, poderá ele, o próprio servidor do INSS, emitir as guias, ou a guia, para pagamento dessa diferença, desse valor, desse ajuste. Às vezes o segurado quer fazer algum ajuste de contribuição, pagar alguma diferença, fazer algo que seja necessário lá dentro do INSS para fins de concessão, aí o próprio INSS pode então gerar esta cobrança, tá bom? Mas isso não tem a ver com contribuição previdenciária tradicional, nem com auditoria. São situações específicas necessárias para a concessão do benefício. Bom, sem aprofundar nesse mérito, que não é aqui o momento adequado, mas eu quero que vocês saibam que dentre as atribuições do INSS, então, está conceder, gerenciar os benefícios previdenciários, o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o BPC-LOAS. Também, como vimos aqui, emitir a CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, para fins de migração de tempo do regime geral para o regime próprio. Pode também deve gerir o Fundo de Previdência Social e emitir ali os documentos de arrecadação necessários para poder analisar de forma conclusiva os processos de concessão de benefícios. Perfeito? Poderá também o servidor do INSS fazer diligências junto às empresas para apurar assuntos de interesse do segurado. Ok? Se ele teve vínculo empregatício lá, se ele está trabalhando, se ele trabalhou, enfim, quais as condições, isso pode também, para fins de concessão de benefícios, ser realizado por um servidor do INSS. Em resumo, são estas as atribuições do INSS que eu quero que vocês saibam. Após 2005, o INSS perdeu a atribuição de arrecadar, fiscalizar, cobrar as contribuições previdenciárias e passaram para a Receita Previdenciária e depois para a Receita Federal do Brasil. Mas ficou com muitas atribuições. Benefícios previdenciários, o benefício assistencial BPC-LOAS, diligências quando necessários, emissão de CTC, gestão do fundo, né, de previdência social e também emitir ali os documentos de arrecadação para ajustes com finalidades de concessão do benefício. Esse era o resumo que eu queria trazer para vocês sobre as atribuições da competência hoje do INSS. No próximo tópico, vamos ver as competências atuais da Receita Federal do Brasil. Até já!